Ela me deu 2 tapas na minha festa de noivado, me chamou de mendiga diante de 200 convidados e meu noivo ficou em silêncio. Liguei para meu pai, que veio com um exército. O segundo tapa soou mais alto que o primeiro. Ecoou pelo salão de festas como uma taça de champanhe batendo no mármore. 200 convidados ficaram em silêncio no meio da frase. Até a arpista, que pedi para tocar algo de orgulho e preconceito porque Ethan achava engraçado eu nunca ter visto o filme, ficou paralisada com os dedos nas cordas. Minha bochecha ardia em 2 ondas, uma sobre a outra. Meus olhos queimaram, mas me recusei a chorar. Trinquei o maxilar para segurar o choro. Chorar diante da mulher que me humilhou na frente de todos que eu conhecia e de 100 desconhecidos. Vivian Blackwood, minha futura sogra, estava perto de mim em um vestido prateado que valia mais que meu Honda Civic da faculdade. Sua mão ainda estava levemente erguida após o segundo tapa. Você achou que podia forçar sua entrada nessa família? Ela sussurrou, audível apenas para as primeiras fileiras. Numa sala tão silenciosa, falar baixo pouco adiantava. Uma mendiga sem dinheiro? Olhei para Ethan, além dela. Ele continuava onde estava desde o primeiro tapa, pálido e paralisado. A mão dele se ergueu cerca de 5 centímetros, como se um reflexo quisesse me alcançar, mas outro instinto o impediu de envergonhar a mãe diante dos investidores da Harbor Line. Ele permaneceu imóvel, apenas o zumbido de 200 pessoas respirando baixinho, aguardando o próximo acontecimento. Vivian puxou o anel de noivado do meu dedo com tanta força que a armação riscou minha pele. Não sangrou, mas doeu mais que o tapa. Uma humilhação aguda após 2 grandes. Ela indicou as portas do salão, passando pela escultura de gelo de 2 cisnes que a cerimonialista do Ethan insistiu ser clássica. Saia. Olhei para Ethan. Vai dizer algo? Ele abriu a boca. Eu vi ele realmente tentar. Vi uma frase começar a se formar atrás dos dentes dele. Então ele fechou a boca de novo. O silêncio dele respondeu por ele. Caminhei entre 200 convidados sussurrando. Passei pelos arranjos de mesa que escolhi, pelo quadro de lugares com meu nome em 12 mesas, e fui para uma noite de janeiro tão fria que cortava a seda fina do meu vestido. Eu fiquei parada nos degraus de pedra do clube de campo com a mão pressionada contra o meu rosto e tirei o celular com os dedos que não paravam de tremer. Meu pai atendeu no segundo toque. Lena, pai, minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Vem me buscar e lide com ele sem piedade. Houve silêncio na linha. Não era confusão, mas cálculo. Quando ele falou novamente, sua voz ficou gelada como só ouvi 2 vezes. Onde você está? Blackwood Country Club. Não saia daí. Preciso voltar um pouco, pois sei como isso soa absurdo. Uma orientadora escolar praticamente saindo no braço com a matriarca de uma dinastia da construção civil e de algum modo vencendo. Namorava Ethan Blackwood há 2 anos quando ele me pediu em casamento. Conheci Ethan em um evento beneficente para o qual fui levada por uma colega, aos 29 anos, quando ainda dirigia 45 minutos diários até uma escola em uma cidade cujo nome poucos no salão saberiam pronunciar. Ethan era caloroso e um pouco desajeitado, o que eu achava encantador. O principal é que em 2 anos de namoro, nunca perguntou nada sobre as finanças da minha família. Achei que era por educação. Desde então, tive que reconsiderar se na verdade não era essa falta de curiosidade lhe convinha perfeitamente, porque não perguntar significava não ter que conciliar a simplicidade evidente da minha vida, meu apartamento tipo estúdio, meus vestidos comprados em lojas comuns, meu hábito de dividir entradas para economizar, com qualquer coisa mais complicada. Vivian, por outro lado, fazia muitas perguntas, não diretamente para mim, mas para outras pessoas. Descobri depois que Vivian tinha contratado alguém para investigar meu passado meses antes da festa de noivado, do mesmo jeito que você faz uma consulta de crédito em um inquilino. Ela saiu disso exatamente com o que esperava encontrar. Uma mulher com salário e apartamento modestos, sem dinheiro aparente. O que ela não sabia, pois meu pai foi discreto por 30 anos para evitar manchetes, foi que a Vale Capital, empresa do meu pai, concedeu discretamente um empréstimo ponte de 40 milhões à Blackwood Development Holdings 18 meses atrás, quando uma disputa de zoneamento quase afundou a empresa inteira. Ela não sabia que a Harbor Line Tower, destaque do portfólio da Blackwood e investimento de metade dos convidados, só existia graças a um telefonema do meu pai num domingo para salvar desconhecidos do próprio passo maior que a perna. Nunca contei isso para Ethan. Não porque eu estivesse escondendo algum grande plano. Eu realmente nunca achei que isso fosse relevante para quem eu era como pessoa. Uma parte mesquinha minha gostava de ser amada sem relação com dinheiro. Hoje vejo que isso já era um sinal de alerta. Família que só faz perguntas para confirmar o que já decidiram sobre você. Primeiro ciclo. Convite que faltava. 3 semanas antes da festa de noivado, a assistente da Vivian esqueceu meus pais na lista de convidados. Notei isso ao revisar o mapa de assentos que Ethan enviou e considerei um simples descuido. Organizar eventos é caótico, nomes se perdem, acontece. Falei isso ao Ethan. Ele ficou desconfortável. Disse que resolveria. E 2 dias depois, os nomes dos meus pais apareceram em uma mesa perto da cozinha, em vez de perto da mesa principal, onde o resto da família imediata estava. Fingi que não tinha importância. Segunda vez, o comentário sobre o vestido. Na última prova do vestido, Vivian apareceu de surpresa e me analisou como se avaliasse um carro usado.
É bem simples, disse sobre meu vestido, fazendo simples soar como um diagnóstico. Algumas noivas preferem algo discreto, pode parecer humilde. Meu estômago revirou com a palavra humilde, que nunca soa como elogio vinda de alguém como Vivian. Tentei acreditar que ela só ligava para a estética, como pessoas ricas fazem. Não era pessoal, mas eu estava errada. Só percebi meu erro 3 semanas depois, na terceira etapa, o acordo pré-nupcial. 2 semanas antes da festa, Ethan citou um acordo pré-nupcial no jantar, desconfortável, dizendo ser padrão em famílias como a dele. Assinei sem muita objeção. Eu não tinha bens valiosos nem interesse na fortuna da família dele, então os termos não me preocupavam. O que me preocupou foi o parágrafo que o advogado da família dele incluiu exigindo divulgação financeira completa de ambos antes da assinatura, o que cumpri totalmente. Revelei meu salário, poucas economias e plano de aposentadoria como orientadora escolar, achando que esse rigor era coisa de advogado. Eu não sabia que Vivian leu aquela declaração financeira e achou que confirmava tudo o que queria acreditar sobre mim. Quarta volta, mapa de assentos. Na manhã da festa de noivado, descobri que meus pais foram realocados novamente, agora para uma mesa perto do guarda-volumes, 3 mesas mais longe da mesa principal do que no lugar original deles. Minhas mãos tremiam ao enviar o mapa para Ethan. Ele disse: "Vou resolver, prometo. Não deixe estragar a noite." Mas não resolveu. Ao chegar, vi meus pais na mesa do guarda-volumes. Prometi resolver após os brindes. Nunca consegui. Quinta volta, sussurros. Durante o coquetel, ouvi 2 amigas da Vivian no bar. Uma comentou, sem disfarçar, que algumas pessoas se casam só para subir na vida. Enquanto me olhava sobre a taça de champanhe, senti meu rosto esquentar. Pensei que era apenas maldade, algo que mulheres ricas falam de quem não faz parte do círculo delas, e que isso acabaria após o casamento, quando eu provasse meu valor, seja lá o que fosse isso. 2 horas depois, eu estava parada no meio daquele salão de festas com a marca de uma mão vermelha surgindo em cada lado do meu rosto, entendendo exatamente o que provar meu valor realmente significava para Vivian Blackwood o tempo todo. Nada. Nunca houve uma versão disso em que eu passasse no teste porque o teste não era real. Era só uma formalidade no caminho para uma conclusão já decidida. 20 minutos após ligar para meu pai, 3 SUVs pretos chegaram à entrada do clube de campo, seus faróis rompendo a escuridão de janeiro. Meu pai saiu do SUV do meio de sobretudo cinza chumbo, acompanhado por 2 pessoas que reconheci na hora. Marcos Delgado, diretor jurídico da Vale Capital há 11 anos, carrega uma pasta de couro fina, enquanto Priya Anand, diretora financeira, segura um tablet já aberto. Meu pai olhou primeiro para a minha bochecha, ainda levemente avermelhada sob as luzes da varanda. Seu maxilar se contraiu de um jeito que só vi uma vez antes, no ano em que minha mãe ficou doente. "Quem encostou em você?" Indiquei pelas portas de vidro o salão de festas, onde a escultura de cisne em gelo derretia com o calor de 200 pessoas. Ele entrou primeiro, seguido por mim, Marcos e Priya logo atrás. Quando meu pai entrou no salão, o quarteto de cordas já havia parado e todos os Blackwood deixaram de sorrir. Conrad Blackwood, pai de Ethan, o reconheceu imediatamente. Vi quando ele percebeu, vi a cor sumir de seu rosto antes de qualquer palavra. "Richard, isso é inesperado." Meu pai não estendeu a mão. "Talvez inesperado para você." Vivian ergueu o queixo, retomando a compostura, mesmo com a mão ainda ardendo pelo que fizera no meu rosto. "Não sei quem você pensa que é, entrando no noivado do meu filho sem convite. Sou o pai da mulher que você acabou de esbofetear 2 vezes." A sala inteira pareceu puxar o ar de uma vez, uma respiração coletiva de 200 pessoas que de repente entenderam que estavam prestes a testemunhar algo sobre o qual falariam por anos. "Sua filha nos enganou", retrucou Vivian, mas sua voz já não tinha tanta certeza. "Não", respondeu meu pai calmamente, o que teve mais impacto que um grito. "Minha filha se protegeu de pessoas como você." Ethan deu um passo à frente com as mãos erguidas. "Senhor Vale, posso explicar?" Olhei para ele. "Você já teve sua chance." Ficou 2 minutos calado. Escolheu o silêncio 2 vezes. Meu pai se virou para Marcos. "Prossiga." Marcos abriu a pasta. "Sim, com efeito imediato. Vale Capital está exigindo o pagamento imediato do empréstimo ponte concedido a Blackwood Development Holdings em junho do ano passado, sob as cláusulas de inadimplência acionadas por distorção relevante nas divulgações financeiras de dezembro." O rosto de Conrad ficou da cor da toalha de mesa. "Esse empréstimo não pode ser cobrado, pois há prazo de notificação." "Existe sim", disse Priya calmamente, mostrando o tablet com a seção destacada. "São 14 dias a partir de hoje à noite. A cláusula é padrão, Conrad. Você assinou em março." Marcos acrescentou que todas as parcerias pendentes da Vale Capital com a Blackwood Desenvolvimento estão encerradas a partir desta noite. Harborline Tower Financing, joint venture do campus médico de Stanford e assessoria municipal para a licitação de infraestrutura do condado. Tudo isso. A boca de Vivian se abriu, a prata em seu pescoço refletindo a luz do lustre enquanto sua compostura finalmente se desfazia por completo. "Você não pode nos arruinar por causa de uma garota dramática fazendo birra." Os olhos do meu pai ficaram tão duros que até os garçons pararam. "Você ainda não entende o que aconteceu aqui hoje." Pausa rápida. "Se quiser mais histórias assim com melhor qualidade, acesse meu Spotify na descrição. Você não insultou só uma garota na festa. Você agrediu minha filha diante de 200 pessoas e tentou expulsá-la como se ela fosse culpada."
Ethan se aproximou ainda mais. Lena, por favor, peça para ele parar. Isso vai arruinar a empresa da minha família. Quase ri, e acho que isso ficou visível porque era um pedido tão inesperado até vindo dele. Agora você quer que eu fale? Você teve 2 chances hoje de falar por mim. Essa não é a terceira. Minha mãe ficou chateada, ele disse mais baixo, como se isso aliviasse. Você deixou todos acharem que não tinha nada. Não foi justo. Eu nunca menti pra você, nem uma vez em 2 anos. Você presumiu sobre mim por conveniência, e sua mãe me investigou sem achar nada, pois meu pai passou 3 décadas mantendo nossos negócios fora das fofocas. Isso não é engano, é privacidade. Existe uma diferença, e acho que no fundo você sabe disso. A voz de Viviane falhou pela primeira vez naquela noite. Isso foi uma armadilha? Você sempre soube quem era seu pai e o que ele podia fazer com a gente? Não, meu pai respondeu antes que eu falasse. Isso foi um teste de caráter. Você falhou sem que ninguém te perguntasse nada ou te provocasse a bater na minha filha 2 vezes diante de 200 pessoas. Fez isso sozinha. Vi acontecer ao vivo. Os convidados perto de Viviane se afastaram com pequenos passos, como as pessoas se afastam fisicamente ao perceberem algo contagioso. Uma mulher desconhecida deixou sua taça em uma bandeja e foi à chapelaria sem falar com ninguém. Meu pai se voltou para Ethan. Você não está mais noivo da minha filha. Lena? Ethan me olhou e, pela primeira vez naquela noite, vi medo real em seu rosto. Não era por mim, percebi, mas pelo colapso financeiro da família. Por favor. Fui até a mesa onde Vivian jogou o anel que parou perto de um arranjo de flores, refletindo luz na toalha branca, e o peguei. Pressionei o anel na mão de Ethan e fechei seus dedos. Você viu sua mãe me bater 2 vezes, eu disse. E ficou parado escolhendo qual silêncio te custaria menos. Isso me mostrou como seria nosso casamento sempre que algo importante acontecesse. Eu me virei e saí ao lado do meu pai. Passei por Marcos e Priya. Passei pela escultura de cisne agora visivelmente murchando com o calor. Passei por 200 rostos que passaram a noite inteira decidindo quem eu era sem nunca sequer me perguntar. Atrás de nós, pela primeira vez na noite, a voz de Vivian soou real, não uma atuação. Richard, espera, podemos resolver isso. Meu pai não se virou, nem eu. Ao amanhecer, a festa de noivado já não era só um desastre particular comentado nos brunches. Virou um terremoto nos negócios, e os Blackwoods ativaram todas as cláusulas diante de 200 testemunhas que já sacavam seus celulares no estacionamento. A história se espalhou rápido, como acontece quando pessoas influentes comentam algo. Na segunda-feira, uma revista do setor imobiliário publicou uma nota curta sobre a Vail Capital, dizendo que ela estava retirando seu financiamento do empreendimento Blackwood, citando uma descumprimento substancial descoberta durante o fim de semana. Na quarta-feira, os outros investidores da Harbor Line Tower, temendo a retirada do financiamento e os boatos, começaram a ligar discretamente e questionar a estabilidade do projeto, sem que Conrad Blackwood tivesse boas respostas. 2 semanas depois, conversei com minha advogada de família, Renata Okafor, especialista em questões pessoais e financeiras, pois Marcos tinha conflito de interesses por representar a firma do meu pai. Ela me ajudou a encerrar formalmente as tratativas do acordo pré-nupcial, já que não havia mais um casamento para ele reger, e me orientou sobre o que, se é que eu queria, eu gostaria de fazer em relação à agressão em si. Ela me disse que eu tinha 200 testemunhas folheando o boletim de ocorrência registrado na escritório do xerife do condado na manhã seguinte. O policial Hal Ferris colheu seu depoimento e fotografou o ferimento em menos de 18 horas, dentro do prazo para a acusação de agressão, caso quisesse prosseguir. Pensei muito, mas no fim não prestei queixa. Não por perdão, quero deixar claro, mas porque a punição de Vivian Blackwood foi algo que nenhum tribunal teria arquitetado tão precisamente. A empresa do filho dela perdeu 3 projetos importantes em um mês. Seu nome, antes associado a bailes beneficentes e alas hospitalares, passou a surgir em boletins do setor com manchetes sobre danos à reputação e saída repentina de capital. Conrad Blackwood deixou 2 conselhos do setor no mesmo trimestre, alegando motivos pessoais em que ninguém naquele meio realmente acreditava. Ethan me procurou uma vez em março com uma mensagem longa, dizendo que vinha pensando, queria ter falado algo naquela noite e agora fazia terapia para lidar com padrões familiares. Li 2 vezes, mas não respondi. Aprendi que certos silêncios demoram a se recuperar, se é que se recuperam, e não queria servir de laboratório para o amadurecimento de outra pessoa. Já se passaram 11 meses. Ainda trabalho na mesma escola de ensino fundamental, ainda dirijo o mesmo Honda Civic, embora eu finalmente tenha deixado meu pai me ajudar a trocá-lo por algo com bancos aquecidos, o que pareceu menos aceitar caridade e mais finalmente admitir que eu também tinha direito a coisas boas. Meus pais vieram para o Dia de Ação de Graças este ano e se sentaram exatamente onde deveriam estar, na cabeceira da minha mesa, no meu apartamento, sem guarda-casacos à vista. Ainda penso
Penso no salão de festas às vezes, nos cisnes derretendo lentamente, na arpista congelada no meio de uma nota, 200 pessoas decidindo quem eu era antes mesmo de qualquer fato ser apresentado. Vivian sempre achou que só o dinheiro importava ali, sem notar que o homem mais discreto da história financeira da família dela estava a 20 minutos dali, com um telefone no bolso, esperando uma ligação que torcia para não receber. Ela me chamou de mendiga sem um tostão. Ela perdeu o noivado do filho, metade dos investimentos da família e sua reputação tentando provar algo que nunca foi verdade. Não precisei machucá-la. A verdade fez isso.